Então tá bom. Cadu, começamos no horário aqui cedinho. Certo. Eu estou escrevendo aqui o comentário. Segura um pouquinho aí, vai Fica tranquilo. acenando pro pessoal. Fica Vê se entra os tranquilo. nossos amigos das antigas aí. Tudo bem, Ana Paula, mais uma Vai dando um vez? alô pros caras aí. Fica tranquilo, cara. Tudo bem, bom dia para todo mundo. O meu amigo Jorge, nós somos amigos de infância. É, E celebrando esse dia do profissional de educação física, o Jorge me convidou para falar um pouquinho sobre a questão da importância do movimento na infância. Isso é de grande valia hoje, né? Temos muito para conversar sobre essa questão da falta da atividade física, a inatividade, os analfabetismos funcionais, como trabalhar, algumas dicas. Então a gente vai bater um bem, papo aí. Cadu, eu fixei aqui o comentário. Acho que tá tudo Beleza, certo aí. É tudo difícil certo. teclar aqui, ficar falando, vendo. Treme um Sim. pouco a imagem aí. E eu tô sem microfone, sem o fone aqui, mas tá saindo legal o som. Tá alto e Tá claro, ótimo, né? tá ótimo. Beleza. Ó, então tá começando, estamos no horário. A gente tem muita coisa para falar, tem muito conteúdo. Quando eu liguei pro Cadu, que ele falou aí, nós somos amigos de infância, embora ficamos muito tempo sem se falar, a internet nos uniu. Você viu aí que eu estava fazendo live, você também. Minha esposa Sim. acabou de entrar aqui, Cadu, ela é professora também. Beijão, Bom linda, dia, ali bom na dia. sala, mas e é isso daí. Aí é o Bom dia. seguinte, a gente viu que tem conhecimento bom, técnico, científico, dos dois lados aqui, e hoje, como é dia do profissional de educação física, eu liguei para esse meu amigo aqui, queria fazer uma live muito boa e ajudar a galera aí com conhecimento bom, colocar no meu canal do YouTube, depois se você liberar vai estar gravada essa live lá, e para a gente falar um pouco disso, do desenvolvimento motor nas diversas fases aí de infância, aí que você vai falar daqui a pouco aí, que eu uso como fonte o Galahu, mas é a sua área, né, Cadu? Você entende bem mais do que eu. Sim. Então eu vou ser aqui um mero facilitador aqui, Que é de isso. entrevista, de falar com você, interagir com o pessoal e passar essa live aí pro pessoal. Agora, a galera que entrou aí, pessoal, tem uma setinha aqui, lá embaixo, no canto direito. Isso daí é para convidar os nossos colegas. Então, agora que a gente está começando, eu vou pedir para vocês clicarem nela aí e manda para uns 5, 10 professores aí que vocês conhecem, que trabalhem com isso, desenvolvimento de adolescente, de criança ou da aula em escola. Convido o pessoal aí para assistir nossa live, que vai ser bem legal. Eu estou com um cara aqui que entende bastante disso, Cadu, amigo meu de infância. E aí acho que a gente já pode começar, né, Cadu? Porque tem Sim. bastante conteúdo aí. Se ficar enrolando, esperando o pessoal entrar, daqui a pouco essa hora, uma hora passou e a gente não vai falar, não vamos seguir aquele roteiro lá que a gente montou para passar para o pessoal. Então, fala de você um pouquinho aí, se apresenta, depois eu falo de mim e a gente vai no roteiro lá e passa o conhecimento para a galera aí. Maravilha. Bom, de antemão eu queria agradecer o Jorge pelo convite. Eu acho que não existe melhor data do que hoje, né? No dia 1º de... E eu sou profissional de educação física. Jorgeão, você está me escutando? Sim, falhou Tá. um pouquinho, Cadu, mas voltou. Manda ver aí, de vez Deixa em eu quando ver. falha um pouquinho. Então, deixa eu melhorar a internet aqui, que às vezes está... Mas agora tá legal, tá bem? E o pessoal que está nos assistindo, galera, quando dessas falhinhas, se passar de uns 5, 10 segundos, escreve pra gente, fala aqui, som ruim, Isso. não sei o quê, comunica a gente pra gente tentar seguir a live aqui, porque a proposta é É, passar conhecimento para sim. vocês, tá? Então, sou profissional de educação física, me formei em 2000 na Faculdade Metodista de Piracicaba, na Unimep. Tenho especialização na área de ginástica laboral, pedagogia do esporte escolar, fiz MBA em marketing e terminei agora um curso sobre conceitos da aprendizagem motora, que é um programa que chama Motor Skill Learning, que é um programa em Genebra, na Suíça. Finalizei há 2 meses atrás e estou me especializando em desenvolvimento infantil, né? Que é mais a minha área de atuação. Trabalhei em diversas áreas, como
qualquer profissional de educação física. Estou na escola há 15 anos, estou na escola há 15 anos, trabalhando com todos os ciclos, desde o ensino infantil ao Fundamental 2, passando também com a iniciação esportiva e os esportes extracurriculares. Então, e dentro dessas escolas, da escola que eu trabalho no Ângulo, que são 2 unidades, que se chama Colégio Cidade Alta e Portal do Engenho. Trabalhei também numa escola chamada Coque, que o Juliano acabou de entrar, um amigo meu, um parceiro. Então, a minha área de atuação hoje é especificamente a área escolar, dando ênfase à questão do desenvolvimento infantil. É onde que eu gosto mais de trabalhar. Legal. Então, pessoal, resumindo, esse foi o professor aí que eu convidei para fazer essa live comigo, porque não é a área que eu domino. Eu vou falar rapidinho de mim. Me formei um pouco depois de você, Cadu, 2003, e não parei de estudar treinamento funcional. Hoje em dia tenho até a minha metodologia aí, meu curso, meu treinamento, mas não vou falar muito disso. E eu estou me especializando, fazendo uma pós-graduação em gerontologia, terceira idade. E aí, como eu vi as postagens, as lives do Cadu, ele falando bem disso, desenvolvimento motor, as fases da infância e tudo mais, eu convidei ele para fazer isso, porque ele que é o cara que entende disso, e eu dou aula no condomínio que eu trabalho aqui, com adolescentes também. Tem uma turma de segunda e quarta que faz aula comigo lá de Funcional Kids, e depois vocês vão ver mais para frente, eu tenho até uma pergunta técnica para sanar com ele. Então, eu liguei, a gente queria ter essa proposta aí dessa live, assim, de bom conhecimento nesse dia que é o dia do profissional de educação física, e vocês entraram aí, estamos rolando essa live e essa é a proposta de hoje, pessoal. E, Cadu, eu só tenho que te agradecer aí o aceite, cara, a gente está fazendo essa live junto e acho que podemos começar, né? A galera tá entrando aí, e aí que a gente ia falar, nós somos amigos de infância, o Cadu falou, jogamos muita bola junto, tem uma diferença de uns 4, 5 anos aí, você era da turminha do Daniel lá, do Cássio, tudo, eu era uma geração abaixo, mas a gente brincou muito junto, jogamos bola, e nós fomos criados num condomínio de casas, tinha uma quadra e um parquinho. Então, vendo a realidade da criançada, dos adolescentes de hoje em dia, né? Aí não vou falar de classe social, nada, enfim, mas eu acho que nós somos privilegiados, né? Quando eu liguei pro Cadu e falei pra gente fazer essa live, porque a gente teve uma infância muito boa, pinava pipa, jogava, andava de bicicleta, andava de skate, fazia todas essas coisas lá no condomínio, coisas que a criançada de hoje em dia quase não faz. Condomínio elitizado onde eu trabalho, você fala de empinar pipa lá, Cadu, a molecada são poucos que fazem, às vezes falam de fazer trabalho na escola, de fazer a pipa, enfim, mas não tinha essa infância que nós tivemos, que, por exemplo, eu subia na laje lá para empinar pipa junto com meu primo, que ele não gostava lá com o pessoal do condomínio, um ou outro, que eu não vou falar nome, né, que talvez entre nossos amigos do passado aqui por causa de rincha, alguma desavença e tal. Então, poxa, isso daí você não vê quase mais, né, cara? E hoje em dia eu moro num condomínio aqui, num apartamento de 40 metros, não tem quadra, não tem essa interação e não tem nem a laje para subir um muro, para pular, esse tipo de coisa que a molecada de hoje em dia não faz mais, né? Então, que nem nós fomos privilegiados, né, Cadu? Então, fala você um pouquinho da nossa infância também, já joga para o pessoal um pouco da parte técnica, que depois eu entro no roteiro aqui, e a gente vai desenrolando a live lá em cima do planejado, tá? Nós tivemos o privilégio, né? Eu sou da turma, eu sou de 77, tenho 43 anos, e como o Jorge falou, a gente morava em São Paulo, é um centro urbano. São Paulo naquela época, na minha época que eu tinha uns 10 anos, também não se saía muito na rua para brincar, dependendo da localização, né? Mas a gente morava em condomínio, então a questão do repertório motor, do desenvolvimento motor, eu fui muito privilegiado. Então todas as brincadeiras de uma criança, todas as brincadeiras saudáveis de uma criança, eu pude vivenciar. E isso desenvolveu muito, não só a minha parte motora, como a cognitiva, afetiva, social, que eu acho que as crianças no dia de hoje elas estão se perdendo por isso. Existe uma falta de atividade física, uma inatividade física
por parte das crianças, né? E isso, vários problemas, eles estão sendo acarretados por conta dessa falta de atividade física, né? E eu acho que o objetivo, eu não vou nem falar de professores assim, o objetivo até dos pais é tentar proporcionar ao seu filho o maior número, a maior variação motora possível. Então eu converso com alguns pais e eles falam para mim que não tem tempo, né, de estimular o seu filho, seja a motor, cognitivo ou afetivo. E a gente mostra que não é assim. São questões de prioridades, né? Você pode estimular essa atividade física independente do espaço que você tem, né? Basta você querer. Lógico, eu moro hoje no interior, tudo bem, Stanley? Eu moro hoje no interior de Piracicaba, eu moro em Piracicaba, interior de São Paulo, e onde a gente tem uma área verde muito grande. Mesmo assim, eu sou preocupado com relação a essa parte de inatividade. Mas nós temos final de semana que você pode levar o seu filho, você pode levar os seus familiares, e nisso você proporciona para ele uma vivência motora melhor. Então eu acredito que se pais, agora falando como pais, se o pai entender que isso é uma prioridade, isso é um investimento para colher lá no futuro, eu acredito que dá certo, né? Então a gente tem que ficar um pouco preocupado em relação a essa falta de atividade física. Tem um estudo do Fogelbach que ele fala sobre a falta de inatividade física, ela leva um indivíduo a ser sedentário no futuro. Então, qual que é o problema disso? Ele fez uma pesquisa na Inglaterra, em New Jersey, nos Estados Unidos, e percebeu que 81% dos adolescentes de 11 a 14 anos não tinham o mínimo requisitado para você ser uma criança saudável. Então, 81% não praticavam 1 hora de atividade física por dia. Ah, Cadu, mas 1 hora é muito? Não é muito. Não é. Nós que podemos brincar, eu estou vendo algumas pessoas aí que têm, às vezes, a idade parecida com a gente, 1 hora de atividade física por dia, ela é o mínimo. Nós estamos falando do mínimo. O dia tem 24 horas. Né? Isso aí é um dado totalmente agravante. Imagina, nós estamos falando de um público dos Estados Unidos, né? Aí você entra pelo Brasil na questão social, questão de segurança, acaba sendo pior ainda, né? Tem vários lugares que você não pode nem questão de sair na rua, né? Então, mas é uma preocupação, né, Jorjão? Legal. E sem falar assim, né? Cadu falou bastante dele, eu não falei muito de mim, mas vou trazer mais para minha vivência, que é o personal trainer, né? E a gente fala, pô, quem não consegue meia hora, um treino de meia hora, 1 hora por dia, ou 5 vezes na semana, 6, para ter uma saúde e qualidade de vida boa, aceitável, enfim, desculpa, acorda mais cedo, vai dormir mais tarde, não tira aquele cochilo na tarde e tal, e quem quer fazer, arruma um tempo e faz, né? Resumindo para a minha vivência, que é mais o personal trainer, acho que é isso daí, né, Cadu? Então, é o que você falou, criança tem energia pra caramba, eu vejo aqui pelos meus vizinhos aí nessa época de pandemia, apartamento pequeno, 2 filhos pequenos, meu, se você não botar o menino para fazer uma atividade, tá certo que a pandemia veio aí para bagunçar a cabeça de todo mundo, né, e nos fazer reinventar. Eu comecei a fazer live nesse período, né, Cadu? Então, é isso, o menino não para, não dorme, meu, 10, 10 e meia da noite, tá lá gritando, bem batendo, quer fazer, o outro quer chorar, tem muita energia a criança, o adolescente. Então, se não fizer uma atividade, você não procurar e colocar ele para fazer a atividade física que ele deve fazer naquele período da idade, e aí eu vou mostrar aquela colinha aqui do Galarruga, o Cadu, e você faz suas colocações, Sim. que é o que eu coloco como base, porque eu dou aula para adolescentes também no condomínio que eu trabalho hoje em dia. Não é muito a minha área, não é a área que eu domino, mas eu lembro da vivência. E falta aqui na minha biblioteca aquele livro de Compreendendo o Desenvolvimento Motor do Galarro. Então, galera, vou mostrar aqui rapidinho para vocês, se alguém quiser tirar um print, tem a pirâmide de desenvolvimento que o Galarro fala, de acordo com as fases da idade, o que fazer, e esse livro dele é maravilhoso.
eu tô para comprar aí, tem uns outros de prioridades que é mais o meu trabalho, mas quem não sabe, não tem um norte, se você pega aquele livro, ele te fala de 2, 3 anos, dá vários exemplos, progressões, e aí por isso que eu chamei o Cadu aí, que é um cara que entende isso, estudou até outra escola, tem outra referência que ele falou no começo, porque também eu ia te falar, Cadu, a gente vê muita teoria na faculdade, muita ciência, e nem sempre é aplicável, né? Agora, fala um pouquinho dessa pirâmide, das fases de desenvolvimento motor, dá umas dicas pro pessoal aí do que fazer assim de acordo com a idade, e aí depois eu coloco as minhas dúvidas técnicas, as minhas vivências, para a gente passar um pouco de prática para eles também, tá? Certo. O Galahu, na verdade, ele veio para desmistificar um pouquinho a questão do desenvolvimento, porque na década de 60 e 70 só se falava em desenvolvimento cognitivo e afetivo social, não se falava em desenvolvimento motor, né? Então o Galahu ele veio para mostrar a importância da parte motora, no desenvolvimento, no caso específico da criança, né? E para mim, eu acredito que tudo é integral, tudo faz parte, né? É difícil você separar o ser humano em cognição, motor, afetivo. Para mim, tudo é uma coisa só, um complementa o outro, né? Eu acho isso importante. E ele estabeleceu alguns padrões, né, de desenvolvimento. Você pega da criança, desde o bebê, que ele fala sobre a parte do desenvolvimento do reflexo motor, depois da parte rudimentar, né? Depois ele fala do desenvolvimento fundamental. Então, são desenvolvimentos de acordo com a faixa etária da criança. Ele acredita que o Galahu, que desde quando a criança quando a mãe tem 4 meses de gestação, a criança, o bebê, ele já está sendo desenvolvido, né? Então, o primeiro desenvolvimento é o reflexo, né? É o desenvolvimento involuntário, o reflexo involuntário, né? Aí depois do reflexo involuntário, você tem a parte mais voluntária, aí você entra no desenvolvimentos mais rudimentares, que até aproximadamente 2 anos, que ainda a criança na verdade começa a ter noção do seu próprio corpo, né? Da cabeça, do tronco, né? E o desenvolvimento, o reflexo, ele parte, desculpa, eu esqueci até de falar, parte do córtex cerebral, onde as informações são armazenadas. É onde o bebê, a criança, ela se comunica com o mundo, né? Através do reflexo. Depois desse reflexo, ele vai sendo entendido, né? Ele vai sendo realizado de forma mais proposital, que aí entra na fase do desenvolvimento rudimentar, que até os 10 anos. É o estágio de inibição dos reflexos. Então, ele começa a ter mais noção corporal, né? Encéfalo-caudal, toda essa região. Aí depois você vai para os estágios dos movimentos fundamentais. Até o nome está falando, movimentos fundamentais. É a base de tudo. É aonde você vai dar o alicerce para a criança, para que ela tenha um desenvolvimento, vou falar motor, tá? Desenvolvimento motor, que ela consiga realizar padrões motores de alta excelência. Por exemplo, né? No fundamental, que você tem as habilidades motoras, locomoção motora, manipulativa, por exemplo, estabilizadoras. Essas habilidades, elas são o alicerce de tudo, né? Se você desenvolve uma criança em uma excelência dentro dessas habilidades motoras, ela vai conseguir fazer, por exemplo, de esporte, qualquer um. O problema, o que está acontecendo hoje, é que as crianças não estão sendo estimuladas e elas não estão tendo o básico, que é o nome do desenvolvimento fundamental. Elas não estão tendo. Criança, hoje, não consegue, na parte locomotora, não consegue correr de forma correta, não consegue saltar, não consegue pegar uma bola da manipulativa, não consegue arremessar, não consegue ter equilíbrio, né, na estabilizadora. Você manda uma criança ficar com o pé só, não consegue. Por isso que uma criança não consegue andar de bicicleta hoje. Por quê? Os desenvolvimentos fundamentais dela, elas não estão sendo trabalhadas, elas não estão sendo desenvolvidas.
Aí quando vai para os desenvolvimentos específicos, né, que é a fase da adolescência, ela tem problema, porque a base não foi trabalhada. Desde a parte do reflexo, você estimular a criança, passando pela rudimentar, entrando no fundamental, aí você vai colher fruto lá no específico. Entendeu? Lá no específico você vai colher fruto. É complicado você trabalhar, quando a criança está na fase da adolescência, você querer resgatar a parte do fundamental, da fase de desenvolvimento fundamental. É complicado, você pode dar uma pincelada, né? Mas é muito complicado, então você vai ter problema em relação a isso. Então, a base total dessa ampulheta, que a gente chama de ampulheta de Gallagher, né, é isso. É o reflexo, o rudimentar, o fundamental específico. Né? Temos algumas variações, mas a base maior do entendimento, no meu modo de ver, de um professor de educação física, né, que trabalha com pessoas, não estou nem falando com crianças, que trabalha com pessoas, ela precisa entender isso. Né? Porque aí você entra também na questão das capacidades. Né, da coordenação, né, da velocidade, da resistência, da força, tudo isso. Né? A capacidade, ela um é adquirido, o outro é inato. Né? E isso é importante a gente entender. Né? Mas aonde nós, profissionais de educação física, nós temos que atuar, são nessas fases dos movimentos. Por isso que o Gallagher hoje, o cara que precisa ser estudado. Todo profissional de educação física que trabalha com comportamento, ele tem que entender um pouquinho de Gallagher, né? Porque senão na hora de você fazer atividade você não vai entender. E tem uma coisa importante também, que às vezes, por isso que eu falo para você que o motor, a gente não pode pensar só no motor. Nós precisamos entender o todo, o histórico. Por exemplo, chega um paciente pro Jorge, uma criança no Functional Kids, aí você começa a perceber assim, ela não sabe correr direito, na hora de se equilibrar com o pé não consegue. Qual é o histórico dessa criança, né? É importante a gente entender isso. Porque você não pode só olhar o movimento pelo movimento, não pode. Nós temos que olhar o histórico. Né? É importante. Como que, por exemplo, essa criança, quando nasceu, né? É uma criança que não foi estimulada, é uma criança que teve problema em relação ausência de pai e mãe, é uma criança que foi sempre desencorajada, provavelmente ela vai ter um problema, né, de repente nessas fases dos movimentos rudimentares, né, fundamentais, ela vai ter problema em relação a isso. Por quê? Na sua infância, né, quando ela era bebê, de repente ela teve algum trauma. Isso reflete lá na frente. Isso é bom a gente entender. Porque você pegar, ela não sabe correr, não é isso. Existe um problema lá atrás. E isso eu acho... algum bloqueio, às vezes pode ser até psicológico, né? Psicológico. E aí, Cadu, você tá falando aí, cara, e eu acertei aí em convidar você, cara que entende bastante disso, e minha cabeça aqui tá pensando na minha prática e trazer uns exemplos práticos pro pessoal, porque uma horinha já foi meia hora. Se a gente ficar falando, não conseguimos passar muito. E depois aí, qualquer coisa, já que você sabe tanto assim, você vende seu curso aí, você monta um curso aí que você entende bastante, né, cara? Mas agora, o que eu tava falando, e eu vejo no condomínio elitizado que eu trabalho, a criançada realmente tem alguns déficits, alguns buracos, e é muito difícil também, às vezes, a gente pegar e usar a ampulheta ao pé da letra, porque, por exemplo, eu só tenho aula segunda e quarta, às vezes outra coisa é a teoria tá lá e a nossa prática é outra coisa, porque eu tenho alunos de 6 até 12, 14 anos na mesma aula. Se a gente pegar a ampulheta ao pé da letra, tem 2 fases, quase 3. Então, como fazer, como proceder, por exemplo, o cara que trabalha em escola, não tem equipamento, não tem a quadra, que dica que você dá para o pessoal levar assim, uma vivência prática, efetiva e com pouco material, né? Porque também aí se você pegar, por exemplo, se não for as escolas particulares, eu cheguei a dar aula de iniciação esportiva, inclusive para a sobrinha do Ricardo Paravente, aí, nosso amigo de infância. Pô, que legal, que legal. Era uma escola particular, então tinha bastante bola, tinha bastante bambolê, tinha material. E eu já fiz o estágio escolar em escola estadual. Não tinha tanto material
E a molecada lá chegava na aula, cara, queria futebol, Cadu. Eles levavam a bola assim, e futebol fazia rebelião, cara, não respeitava o professor. Então é outra realidade. E a professora, o que que ela fazia? Ela queria trabalhar, ela dava aula, ela planejava, só que ela não enfrentava aquela molecada que queria o futebol. Sim, Ela deixava os moleques jogarem bola lá na quadra onde tinha futebol, ou tinha quadra sobrando, eles iam jogar bola, e quem queria fazer aula vinha com ela, entendeu? sim. Porque muitas coisas que a gente vê na prática, chega na teoria, você dá de cara com isso, que o aluno às vezes pode até te ameaçar, enfim, dependendo da escola, do bairro Sim. e tudo mais, ou se não, não ter o material também. E aí eu te dei até um outro exemplo do meu, que são duas classificações de idade quase dobro, né? 6 para 12 é o dobro. Como fazer, que proceder, você que entende bastante, aí tem bastante vivência, o que você consegue dar de dicas aí pro pessoal nessa nossa meia hora aí, que a gente tem uns 35 minutos ainda, para passar um pouco de prática para a galera, algum exemplo prático também, para não ficar aquela live só de teoria, teoria, teoria. Sim, sim, sim. É assim, várias coisas aí na sua fala, né? Primeiro, é complicado isso, uma criança de 6 e uma criança de 12. A criança de 6, ela está dentro da ampulheta, ela está no fundamental, né? A criança de 12, ela está no específico. Se você dá uma olhada aí, são coisas totalmente diferentes. Então, o que eu aconselho é assim, é você conversar com o pessoal, porque quando uma mãe, enfim, alguém contrata você e fala que quer tudo junto, entendeu? Na verdade, ela não quer que o filho dela se desenvolva, entendeu? Ela quer você para dar aula de recreação, entendeu? E recreação não é funcional. Recreação é lazer, né? Então, para mim, é a hora de vender seu peixe e falar, mãe, é o seguinte, ele pode desenvolver, pode. Lógico, tudo depende da criança. Se pega aquela criança mais descolada, ela vai. Só que pode ter problema. Então, se tiver problema de estimular ele, né? Se tiver problema em relação a outra coisa, tudo bem para você? Tudo bem para você? Porque pode ter problema. São 6 anos de diferença, né? Então, eu não posso desestimular uma criança de 12 anos, de repente, por conta de 6, né? Porque o público maior que você falou são os de 12, os maiores, não é? Você tem um de 6, não é isso? Varia bastante, e agora na pandemia, Cadu, bagunçou tudo, ficaram quase sem fazer aula, tá voltando agora, e agora estão as crianças menores, que aí eu tô fazendo mais recreação, mais essa coisa, mais brincadeira, né? Então, esse ano não é parâmetro, eu entrei lá também em janeiro, fevereiro, e Sim. esse ano bagunçou tudo, não é parâmetro para nada, sim, né, cara? Bagunçou tudo. Não, e a gente tá tendo que se reinventar. O ideal é assim, é você chegar e conversar com o pessoal, porque assim, é diferente. Eu vou contratar o Jorge para trabalhar recreação, aí tudo bem, aí você faz de 6 a 12, você faz do jeito que você achar melhor, porque é recreação, entendeu? Pensando no objetivo do desenvolvimento da criança, da abordagem desenvolvimentista, pegando essa fase do gato, não dá para ser assim, entendeu? Não dá, tem que vender o seu peixe, né? Chegar, explicar para ela, ó, o seu filho se encontra assim, dessa forma, e meu objetivo é desenvolver o seu filho através de brincadeiras, através do lúdico, né? Por exemplo, vamos falar da parte prática. O Jorge pegou um personal com uma criança de 6 anos. Vou dar uma dica. Ó. Primeiro, nunca passe o valor da hora-aula por telefone. Nunca faça isso. Não faça porque senão ela não vai saber do seu trabalho. Mãe, eu gostaria de marcar um horário com você, qualquer horário. Leva uma pasta, leva o que você quer, leva qual o objetivo, leva um pouquinho, sim, né? Entrega para ela, ó, o valor do investimento é esse, não precisa abrir agora, depois, quando você tiver uma posição, você me liga, entendeu? Porque é complicado por hora, é meio balcão de anúncio, sabe aquelas coisas? Eu não acho. Tem que valorizar, o profissional tem que valorizar. Aí vamos pensar na montagem da aula. Então vai lá, 6 anos, ela se encontra nessa questão da fase mais fundamental do movimento. E último
Por último, você vai montar atividade, você vai colocar atividade. Primeiro você vai colocar o que você quer. Então, ó, vamos lá. Eu quero trabalhar locomoção, tá? Dentro disso, locomoção, eu quero trabalhar, por exemplo, correr, né? Eu quero trabalhar o saltar. Então, vamos lá. Nessa capacidade, além disso, eu vou trabalhar também, por exemplo, a questão da coordenação. Então, você vai montando. Por último, você vai olhar tudo isso e vai pensar em uma atividade que contempla em tudo isso. Entendeu? Qual que é o problema? É a pessoa falar assim, não, hoje eu vou lá, eu vou trabalhar, por exemplo, estafeta, vai correr, dar a volta no cone e entregar a bolinha para outra pessoa. Legal, mas qual o seu objetivo disso? Você entendeu? Então, a atividade, ela é o último a você desenvolver. Primeiro sempre é aonde você quer chegar. Pega no Excel, vocês são craque disso, montem. O que você quer? Por exemplo, locomoção, isso. Aí outro dia, vamos trabalhar, por exemplo, as manipulativas. O outro dia, vamos trabalhar, por exemplo, as estabilizadoras. Se você começar a fazer isso, você monta, de repente, um semestre inteiro em dia. Você entendeu? Se você começar a partir dessa, é isso que o conselho que eu dou. Né? E de repente, é importante, que a gente está falando do histórico, você olhar para a criança e saber o estágio mais ou menos que ela se encontra. Você entender, vê ela correndo, vê ela pulando, vê ela arremessando, vê ela segurando a bola, vê ela se equilibrando, para você pensar. Mas tudo em relação à atividade lúdica. Essa idade é ludicidade. Né? Sim. Qual que é o problema? Você reproduzir treinos de adultos em criança. Aí você entra num patamar que é a motivação. Por exemplo, como que você vai motivar uma criança a continuar na sua aula? Você acha que se ela ficar toda hora... por exemplo, vamos trabalhar esquive? Ótimo, beleza. Vamos trabalhar, por exemplo, num cone, deslocamento. 6 anos, tá? Estou colocando essa criança 6 anos. Sem ter um propósito em termos lúdicos, eu acho que ela vai se desestimular um pouco. Entendeu? Se você colocar uma temática na aula, hoje o tema da aula vai ser circo. Você gosta de circo? Gosto. Então hoje nós vamos trabalhar o circo. Então hoje a gente vai fazer uma atividade, entendeu? Você coloca uma temática, jogo lúdico para a criança. Por exemplo, essa criança de 6 anos, imagina se chega para ela, qual desenho que você gosta? Ela vai falar, um exemplo, falo porque o meu filho tem 6 anos, Backyardigans, sei lá. Então ela fala um desenho. Você imagina se você monta uma aula para ela e fala assim, hoje a aula sobre Backyardigans. Ela vai olhar para você e vai falar assim, opa, peraí. Ela já vai dar um sorriso para você. Você entendeu? É isso que eu acho. A gente tem que entrar no mundo da criança. Né? Eu trabalho com futsal, na verdade, para o ensino infantil, dentro da grade curricular. Então, na grade curricular da minha escola tem isso. Então, foi um projeto. Aí eu tenho lá 20 crianças. 20. Deu uma pausa aqui para mim. Voltou, Cadu. 20 crianças. Eu tenho 20 crianças, por exemplo, de 5 anos de idade, que é o infantil 4. E é na grade, então a criança está lá, não é porque ela gosta, é na grade a aula. O que eu tenho que fazer para que todo mundo, por exemplo, participe da aula? Entendeu? Então o que eu fiz? Eles falaram para mim o desenho que eles mais gostam. Cada aula é uma aula temática. Entendeu? Legal. Sonic, Beyblade, Pokémon. Entendeu? Você está falando tudo isso, cara. Tá me vindo na cabeça várias dicas. Minhas aulas de Funcional Kids já vão ser outras. Para mim, valeu como um mini curso. E o que eu vou dar de dica para o pessoal é o seguinte: o que o Cadu está falando é a diferença entre professor e profissional de educação física. Um cara que se importa aí com a aula, pensa no planejamento. Quantos fazem realmente planejamento? Um planejamento bem feito, semanal e tal, enfim. E você se importar com isso, da criança, pegar um desenho, alguma coisa que ela gosta, realmente encantar o seu aluno,
é isso que eu procuro fazer nas minhas aulas de personal trainer, que é mais o que eu trabalho, minha vivência. Mas como não é o tema da live aqui, então ele está falando tudo, desculpa te cortar, Cadu, porque veio todas essas colocações aí na minha cabeça, na minha mente aí, eu estou olhando no relógio lá, a gente tem mais uns 15 minutos, cara. Tranquilo. Mas te agradecer de novo aí, essa live, show de bola. Você entende bastante de teoria disso mesmo. Acertei em te convidar para fazer, para passar para o pessoal, porque as minhas aulas de Personal Kids já vão ser outras. E aí, outra dúvida minha, depois dos últimos 10 minutos, pessoal, se vocês tiverem dúvida, quiserem interagir, a gente abre para isso, tá? É o seguinte, Cadu, a molecada lá vai para aula, mas obrigada, cara. O pai não tem que ir, vai fazer, porque às vezes eu tenho mais a característica de treino, eu sempre fui do treino, treinava ciclismo e tudo mais, e hoje em dia eu tô mudando isso, né? Mas a minha aula, às vezes eu falo brincando, que a moleza fica em casa. Aí sabe o que a molecada responde? Fala, eu queria ficar, mas minhas mães, não, meu pai não deixa, minha mãe não deixa, meus pais não deixam. Então, cara, essa dica que você falou do desenho, de interagir, de falar do que eles gostam e montar a aula em cima disso, isso daí vai ser muito válido para mim. Eu acho que para os nossos colegas aqui da live também. Então, cara, só tenho realmente te agradecer e passar a bola de novo. Uma pergunta meio técnica que a gente falou lá. Opa. Tem a ampulheta do Galahu, tem o livro dele, que é ótimo, é um dos livros que eu vou comprar, tá na minha lista. Mas eu também lembro quando eu estudei isso daí na faculdade, Cadu, das fases de desenvolvimento. Primeira infância, segunda infância, terceira infância. Fala um pouquinho disso, é outra escola, é outra abordagem? Qual outro nome, referência para o pessoal correr atrás, estudar, tirar como referência e comprar um livro também, ter na sua biblioteca e correr lá quando as dúvidas surgirem? Se você não lançar o seu curso aí, que você vende pra caramba disso. Não, na verdade, assim, a questão das abordagens, você tem várias abordagens dentro da educação física. Você tem a desenvolvimentista, que é o Galahu, você tem a crítico-superadora, a construtivista, né? Então, são várias abordagens ligadas à educação física, cada um com o seu propósito, né? Você tem um cara chamado Vitor Fonseca, que o cara é top, que é um dos caras também que pega uma linha um pouco... Eu estou escrevendo para o pessoal aqui, ó. Tá. O Vitor Fonseca é um dos caras também expoentes na área da educação física. Você tem, por exemplo, na área do crítico superadora, na área do construtivismo. O que você precisa entender é assim, independente do que você vai ler, tá? Independente do que você vai ler, você tem que entender para quem você vai dar essa aula, independente, tá? Você tem que ter base. Por exemplo, não existe você dar uma aula de personal para uma criança e não ler Galahu, entendeu? Porque é a base, ali é a base, né? E isso é importante. Aí você pega, por exemplo, a sua aula, dentro da sua aula, você quer uma aula desenvolvimentista, é a aula que você pensa só na parte motora, tá? No motor pelo motor. Eu quero uma aula que eu vou desenvolver a autonomia da criança. Então, eu vou usar João Batista Freire, entendeu? Que ele trabalha mais a questão da construção. Então, João Batista Freire, ele tem chama a pedagogia do jogo. Ele acredita que o jogo é uma das melhores formas para você ensinar uma criança. É através do jogo, que é o João Batista Freire. Ele é um expoente nessa área. Então, é uma outra linha. Mas a gente precisa entender assim, num contexto, eu posso ter, na minha aula, uma abordagem mais desenvolvimentista naquele momento. No final da aula, eu falo para esse aluno, baseado na aula que eu dei, para ele criar um jogo. Olha que legal, ele vai criar um jogo, entendeu? Eu abordei a linha desenvolvimentista, só que no final eu estou abordando o quê? A construção. A construção é muito importante para o desenvolvimento da autonomia da criança. Você entendeu? Então já é uma outra abordagem, que é o construtivismo, né? Que o João Batista fala muito sobre isso. Aí você entra na parte tem um cara que chama pedagogia do esporte, que chama Alcides Scaglia. Também o cara, ele fala do jogo pelo jogo, né? Então é uma outra abordagem. Mas a gente tem que entender que dentro da sua aula você pode ter tudo, Jorge.
Você entendeu? Eu acho assim, eu, com criança, eu acho que eu não posso seguir só uma linha. Entendeu? Eu Certo. como criança. Eu, para dar aula para criança, entendeu? Porque eu quero muito mais do que o desenvolvimento motor. Eu quero tudo, eu quero trabalhar a autonomia da criança. Eu quero trabalhar o poder de decisão da criança. Entendeu? É, Então, e tem que ser feito lá desde a base, né? Por isso que a gente, o pessoal que está entrando aí agora, a sim, Flávia, sim. ex-aluna lá de São Paulo, manda um abração pro Mauro lá, pessoal do clube, e eles É, estão entrando agora aí, a gente está falando das fases de desenvolvimento da criança, do adolescente, e isso tudo tá ligado. Eu gosto muito da construtivista, Cadu, e eu sim, utilizo nos meus cursos, na minha palestra, porque eu acho que é isso. Não adianta você pegar uma cola, seguir ao pé da letra, pegar o livro do Garro e ficar usando todos os exemplos e não saber argumentar, explicar o porquê. Por exemplo, na sim, minha aula de personal trainer, eles podem ver algum movimento lá, eu fazendo agachamento, esticando uma mão para cima, uma mão para baixo, não é funcional nada para o dia a dia, mas é funcional para o sistema coordenativo, o motor. Para você usar com um idoso, isso aí chama dupla tarefa. Então, é isso daí, é estudar, correr atrás, o conhecimento está aí. Eu escrevi alguns nomes, depois se você quiser escrever outras sim. referências, outros nomes aí, porque é isso daí, pessoal, tem que estudar, tem que correr atrás, saber o porquê que você está fazendo, e a minha aula de Funcional Kids, Cadu, depois dessa live aqui, já vai ser outra, cara, aprendi demais com você, eu estou de olho no relógio lá, a gente tem uns 15 Imagina. minutinhos, e aí eu volto a bola para você para falar mais um pouquinho, porque você vai falando, as coisas vão vir na minha cabeça, meus exemplos práticos, e também para Tá, trazer um pouco de vivência para o personal trainer, que eu não sei aqui tá. se só tem o pessoal de escola e tal, porque a área do Cadu é mais de desenvolvimento de criança, adolescente, ele trabalha em Sim. escola, e eu sou personal trainer autônomo, hoje em dia trabalho num condomínio e dou aula para crianças, adolescentes, por isso que eu liguei para ele, para a gente fazer essa live, e nós somos amigos aí de infância, aí, Sim. brincamos bastante no passado. Sim. Cadu, volta a Ah, bola para você, fala mais um tá. pouquinho de alguma outra abordagem, Uhum. algumas referências, eu vou tentar Sim. escrever o nome aqui para o pessoal, e vamos continuar aqui para a gente dar o fechamento lá, e depois tem aquela história da educação física escolar, uma vez na semana. Tem muita escola Tá. que hoje em dia dá aula de educação física escolar uma vez na semana, e eu queria a sua opinião, saber se isso é válido, Oh, funciona ou legal. não. Tá. Mas show de bola, cara. Continua naquelas abordagens lá, pra gente dar um fechamento aqui, que tá legal. Tá. Ei, Gui, para de brincadeira aí, Gui. Gui é um aluno meu, cara. O moleque é acima da média. Esse moleque é acima da média. Graças a Deus. Tô vendo a Gabi, João Paulo Casarotti, tudo bem, gente? Então, vamos falar um pouquinho. Você quer que fale da educação física de uma vez por semana já? Vamos lá, Pode ser? porque, ó, temos 10, 15 minutinhos, fala dessa da uma vez aí, Tá bom. porque tem muita gente que tá tendo Sim, aula, inclusive, e depois você fala do online pra tá gente bom. fechar aqui. Beleza. É assim, eu estava conversando com o Jorge sobre, às vezes, os pais querem jogar a problemática toda para o professor de educação física, né? Sim. Por exemplo, eles acham assim, não, o meu filho, ele não está assim porque nas aulas de educação física ele não está sendo desenvolvido. Tudo bem. A escola que eu trabalho é uma vez na semana a aula, né? Só que à noite tem esportes. Então, tem uma vez na semana, esportes. Como que uma vez na semana, ou a escola que tem 2 vezes na semana, de 50 minutos, você vai ter um desenvolvimento efetivo na sua criança? É difícil você pegar, porque não é personal. Você dá aula para 30, para 40. Eu acho qual o objetivo maior nosso como profissionais de educação física? Trabalhar a conscientização e fazer com que a criança, no caso, ou adolescente especificamente, ele goste da prática da atividade física e procure algo fora. Isso é importante, né? Então, não adianta jogar a problemática somente para o professor de educação física. Não vai resolver. Você está terceirizando a educação do seu filho. Você está terceirizando o seu problema. Na verdade, educação é um conjunto, né? Escola é escolarização. Educação é pai e mãe, podendo unir todos para melhorar a educação, tendo conversa, não jogar a responsabilidade de um para o outro. Eu não concordo com isso.
entendeu? Eu acho que é um conjunto, educação para mim é um conjunto, tá? Mas é isso aí, João. João é um grande amigo meu, isso. João, e aproveitando isso, eu acho que o professor, ele tem um papel também, né? Porque a gente tem um problema, João, que é assim, se a minha aula não for coerente, né? Se a minha aula não for coerente com a faixa etária dessa criança, eu vou desestimular a criança. Ela vai se frustrar tanto que ela não vai querer mais fazer atividade física. Pode correr o risco disso? Pode. Tá? Então, por isso que eu e o Jorge nós estamos conversando, e é isso aí, João, é um time. Por isso que eu e o Jorge nós estamos conversando de fazer algo em conjunto. Por isso que na sua aula você vai pegar um aluno, você tem que saber a realidade do aluno. Né? Não tem problema você sentar numa primeira aula e bater um papo com o aluno. Viu? Você gosta de fazer o quê? Ah, eu gosto disso, eu gosto disso. Você imagina, você faz uma análise da sua turma, ali, ó, você escreve, faz uma análise, você já tem um diagnóstico da sua turma. Quando você tem um diagnóstico da sua turma, você consegue fazer com que a sua aula seja mais produtiva. E aí, Cadu, só um minutinho, para fazer o planejamento, fica muito mais fácil, você tem um norte, você conhece, você sabe, e trazendo para a minha realidade, que é o meu principal foco, é o personal trainer, a anamnese, que eu gosto de fazer pessoalmente, ainda escrever à mão e tal, porque se você já fala, hoje em dia está online, por e-mail, mas não é a mesma coisa, eles esquecem de falar, acham que não é importante ter hérnia de disco aí, na cervical. Teve uma aluna que nem me avisou, não sabia, então não é a mesma coisa, se você não bater um papo, questionar, e aprofundar, e ir falando, que é isso que o Cadu falou, às vezes você tirar uma aula lá, ou meia hora da aula, 15 minutos no final da aula, bater um papo, colher informação, para te dar um norte para você fazer um planejamento bem feito. Só que aí, Cadu, a minha opinião, acredito que não são todos os profissionais que fazem isso, e aí é aquela diferença do professor para o profissional de educação física que eu falei, né? Eu acredito que não é todo mundo que faz isso não, cara. Outra coisa importante, por exemplo, tinha um Guilherme, um aluno meu, que comentou, eu estou dando aula remota, né? Então, aí, uma das coisas que nós abordamos é alguns assuntos teóricos que eu gostaria de abordar na aula presencial, só que não dá. Não tem como ficar toda hora teorizando. Então, nós trabalhamos a concepção, por exemplo, do gênero no esporte. Eles estão no segundo do ensino médio, né? Você precisa ver o debate que foi sobre a questão do gênero no esporte. Nós trouxemos um psicólogo, cara, para discutir com eles, entendeu? Com o pessoal do segundo ensino médio. E mesmo porque a educação física está caindo no Enem e cai na Unesp também. Isso várias aí eu questões. não sabia, O Enem, tanto o Enem como na Unesp, cai educação física. Então, nós como professores de educação física da área escolar, né, a gente precisa colocar essas argumentações. Então, nós fizemos uma discussão, o Guilherme participou, teve um psicólogo que mediou, entrou na sala para conversar, e foi super proveitoso. Outra turma, nós falamos sobre a questão dos esteroides anabolizantes. Então, isso faz parte de nós, professores, né? Isso faz parte de nós, professores da área escolar. Nós somos muito mais do que o movimento, muito mais que a prática, né? Por exemplo, é complicado você trabalhar, que nem você falou do futebol. Como eu vou investir 4, 5, 6 anos da minha carreira e vou dar aula de futebol, e vou jogar bola para eles jogarem futebol, por exemplo? Não existe, né? Ó, a Gi tá aqui, a Gi é uma grande amiga minha. Gi, infelizmente, a live tá quase acabando, a Gi é psicóloga. É um assunto delicado. Olha o que o Guilherme colocou, Jorjão. É um assunto delicado, foi um debate e tanto. Muitas vezes acaba sendo o papel do professor de educação física puxar esses assuntos, né? Então o Guilherme, ele está como aluno, é legal um aluno poder falar sobre isso, né? Então é um aluno meu, ele está no segundo ensino médio, é um dos melhores alunos de todos os segundos anos, né? E é muito coerente, é muito maduro para a idade. E ele falou, nós falamos sobre a questão do trans no esporte, várias opiniões, né? E isso é enriquecedor, né? Isso faz parte da educação física, cara. Cadu, o que você falou é isso aí. O professor, né, cara, a gente tem o papel de passar conhecimento, desenvolver, e eu gosto muito da construtivista, que é isso.
Se o aluno, você não der uma aula, uma palestra, ou fazer, você não, depois você me fala se você pode fazer isso. Pedir para eles apresentarem um trabalho sobre os efeitos maléficos aí dos esteroides anabólicos no terceiro ano, no segundo ano, colegial, ensino médio, né? Sim. Se eles podem fazer isso ou não, para dar essa educação completa para a população, porque é isso aí que você falou, né, cara? A diferença todas as abordagens que a gente citou e falou que é para formar o conhecimento na cabeça das pessoas, dos adolescentes, e essa prática é viável? Você poderia, no segundo, terceiro ano, ou primeiro colegial, pedir para eles entregarem um trabalho desses? Isso é viável? Sim. Na escola? Não, é viável assim. Só que o que a gente pensou? Porque o trabalho, você coloca Ctrl+C e Ctrl+V e entrega, você concorda? Sim, hoje em dia, né? Na nossa época a gente tinha que escrever à mão ali, né? Sim, a mão, folha de almaço. Tinha que escrever, né? E no caso deles, eu acho que a discussão foi melhor, entendeu? Essa questão, deles poderem bater um papo, cada um com a sua opinião, porque... E outra coisa, você saber argumentar, você saber respeitar a opinião do outro. Nós trabalhamos, esse assunto, na verdade, ele é um pano de fundo para você trabalhar outros fatores que são as competências socioemocionais, né? Ensinar a pensar, a gente colocou. Você se colocar no lugar do outro, né? Você tem que colocar no lugar do outro, você tem que respeitar a opinião do outro. Isso é uma competência que o mercado corporativo está exigindo. A questão da resiliência. É aquilo que você falou, e voltando no começo da live, se não for desenvolvido criança, adolescente, você pega um adulto ou depois dos 20 anos, e ferrou, cara. Eu já tive alunos empresários, o cara que está acostumado a mandar em todo mundo, eu não dava de frente pro cara, meu. Eu deixava meio que ele sentir, mandar na aula lá, porque senão dá conflito, cara. Mas é aquilo, não foi desenvolvido o passado, ou depois dos 20, 30 anos o cara começou a mandar em todo mundo e não aceita mais ser mandado. Vai dar problema no futuro, que é o começo da live que o Cadu falou, explicou, da ampulheta, tudo, das importâncias de ser seguida, todas as fases de acordo com a idade e com a teoria aí que a gente citou e estudou na educação física. Então, desculpa cortar aí, Cadu, e eu tô de olho no relógio. Vamos falando mais um pouquinho, mas eu acho que pode acabar a qualquer momento. Mas, cara, é show de bola. Aprendi pra caramba com você nessa uma hora aí. Minhas aulas de Funcional Kids já vão ser outra. E aí, ó, relato dos seus amigos que trabalham na escola, os seus alunos. Júlio Brito entrou aí. Abração aí, meu amigo do Banco Calabresa. Então, vamos dar um fechamento aí na live. Fala mais um pouquinho aí dos dias atuais da escola, porque eu não sabia desse negócio do Enem, que cai educação física escolar hoje em dia no vestibular, Júlio. Sim. Você sabia disso, cara? Depois me escreve aí. Então, eu gostaria de agradecer, Jorge, pela oportunidade. É sempre bom o bate-papo, né? Eu gosto muito de conversar sobre a nossa profissão, enaltecer a nossa profissão. Profissão muito rica, muito importante no dia de hoje. Nós trabalhamos com desenvolvimento comportamental também, uma das ramificações. Nós trabalhamos sobre mudanças, né? Mudanças de paradigmas, mudanças de estilo de vida, e isso é o mais importante. No caso, para os profissionais de educação física, nós temos uma importância muito grande. Nós precisamos entender aonde nós queremos chegar, para que nós queremos chegar e por que nós queremos chegar, né? E isso é importante. Você sentar, colocar a bunda na cadeira e na hora do seu planejamento, você planejar, pleonasmo, planejar de forma concreta para o seu aluno, pensando nele. Não ficar pegando receitinha de bolo, por exemplo, 1000 jogos de educação física. Não é isso, tá? Não é isso. Eu já fiz isso. No começo da faculdade eu também fazia isso. Mas não é isso. Nós temos que se valorizar. Entendeu? Nós temos que valorizar. Mostrar o nosso papel. Educação física é importante, sim. Né? Nós devemos estudar. Nós devemos planejar. Né? E o meu Instagram, para quem quiser, é @cadu1977. Precisar de alguma coisa, precisar de alguma consultoria relacionada à criança, fica tranquilo. Isso. Lembra que o cara do desenvolvimento escolar, nas fases da infância, é ele. Foi meu convidado para a gente
bate-papo e até sanar algumas dúvidas técnicas que eu tinha. E, Cadu, falando no meu canal do YouTube aí, eu fiz uma série Calistenia Escolar. O canal eu escrevi, JK Personal, tá lá. Um colega meu que trabalhava em escola, com essas aulas online na pandemia, precisava disso. Então, fiz uma série mais voltada para exercícios físicos, condicionar para fazer em casa, em qualquer lugar. Tá lá também, se depois que você quiser olhar e me dar seu feedback lá, com tudo que você conhece aí da teoria, da criançada, de acordo com as classes de idades lá, se eu errei alguma coisa, eu até gostaria, cara, porque você entende bastante disso. Acho que eu acertei em te chamar para essa live aí, foi show de bola. A galera gostou, fizeram bons comentários. Só não fizeram muitas perguntas, né, pessoal? Se alguém tiver alguma técnica aí, quiser saber, escreve aí. Se não, Cadu, valeu pra mim. Eu sanei as minhas, tinha minhas dúvidas aqui, cara. Então, eu só tenho que te agradecer. E eu acho que a gente pode aí ir dando encerramento pro pessoal. Vai ficar gravada, vai ficar no meu canal do YouTube também. Quem e tá fala aí? mais um pouquinho aí antes da gente encerrar. Quem entrou aí é o meu tio, o Jurandir. Ele é coordenador de esportes do Arquidiocesano lá em São Paulo, cara. Do Arqui. Você conhece o Jorge Dadi. O Jorge morava no condomínio lá. E ele deu aula no Rio Branco também, Jorgão, pro Léo, pro Teté, pro Paravente. Dadi. Até hoje ele tá lá, cara. O cara tá... Cadu, o mundo é pequeno, né, cara? E você vê, eu tô dando aula para a irmã do Renato, do Ricardo Paravente, lá nos Estados Unidos, online, que me viu pela internet também, igual a gente refez o contato. Tá tudo conectado junto e tem funcionado bem as aulas online. Agora, se tem mais uns 2 minutos aí de cair, fala da sua aula, da vivência online aí que mudou. Fala um pouquinho aí pro pessoal. Então, depende do segmento. Por exemplo, eu peguei as crianças menores, eu desenvolvi brincadeiras que eles poderiam fazer com online. Então, por exemplo, eu dei aula ao vivo, né? Ao vivo para eles, né? Só que online, mas ao vivo. Então, eu desenvolvi uns caça ao tesouro, que eles tinham que achar uma pista, de repente, a pista que eles achavam, eles tinham que fazer uma atividade física na minha frente, na frente da câmera. Por exemplo, eu falava assim, aonde você coloca a cabeça para dormir? Eles iam no travesseiro, pegavam uma pista, que os pais escondiam, que eu mandei para os pais, uma semana antes, os pais me ajudaram, aí eles entravam na frente da câmera e colocavam assim, ó, correr 10 segundos batendo a mão no joelho. Então eles faziam. Aí eu mandava outra pista, aí eles iam pegar. Isso foi uma das formas. Outra forma. Criatividade, né, Cadu? Tem que usar a cabeça, pegar esses livros aí e outra forma e criar o seu conhecimento, né? Que até o Guilherme Carvalho do segundo do médio, eu trabalhei com eles também. Falou assim, ó, eu falava um objeto, ó, eu quero que vocês peguem, por exemplo, disco de vinil. Eles tinham que sair correndo na casa deles, pegar o objeto e mostrar para a câmera. Entendeu? Macharam, então, cara? Isso aí acha hoje em dia? Tem uns que acham, né? Então, é uma outra forma. Né? Quase não tem mais CD, cara, hoje em dia, vinil, então. Por que pensando nessa forma? Você tem que pensar numa forma em que eles se movimentem, né? Isso é importante. É a preferência dele, fazer isso também nas minhas aulas, é isso aí. O Guilherme ganhou todas mesmo, o Guilherme tinha... ele corria com o celular na mão e tal. Então, por quê? Foi pensado no aluno, porque é chato, eu estou terminando outra pós aqui, você ficar olhando para a tela, é um assunto que você não está, você vai fazendo outra coisa, cara. É verdade, não adianta ser hipocrisia. Tem 15 segundos aqui, eu vou mandar só um beijão, um abraço para minha esposa aí que escreveu Caça-Tesouro, eu uso lá no Alphaville também, a criançada gosta, e vai cair, Cadu. Obrigado, show de bola, cara, valeu.